E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje, para falar de filosofia. Então a gente fez aquela discussão, sobre os escolásticos, sobre educação, sobre informação. Então eu acredito que deva ter sido uma discussão bem produtiva, pelo menos os temas, são de grande pertinência. Então eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês realmente tenham entendido todo esse processo de reflexão que a gente vem fazendo, ao longo desses meses. E hoje a gente vai dar início, a uma nova discussão, que é sobre o renascimento, fazendo aqui, de certa forma, uma interdisciplinaridade aí entre a filosofia e a história. Aqui a gente vai tentar se focar mais do ponto de vista filosófico, para tentar entender quais são as mudanças que o Renascimento traz, para a filosofia, quais são as mudanças de pensamento que o Renascimento como um todo possibilitou lá na Europa, dos séculos XIV até o século XVI. Então, leiam o tema, tá? Façam a leitura com calma, façam com bastante atenção, vão marcando, grifando as partes de maior importância, façam anotações, tá? E claro, como sempre, não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo ou algo que surgiu durante a leitura, manda para mim lá. Tem muitos alunos que fazem isso, às vezes surge uma ideia durante a leitura e aí me envia, que eu respondo assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula, para a gente ser mais objetivo, e tentar ser o mais proveitoso possível. Então, pessoal, Renascimento, a gente já comentou sobre esse processo, um processo de grande importância para a Europa, porque marca uma transição muito importante, não apenas no sentido artístico, porque muitas vezes é colocado à tona o Renascimento como um movimento estritamente artístico, quando se destaca ali o Da Vinci, o Michelangelo e todo mundo ali. Então, muitas vezes atribui-se muito o aspecto artístico do Renascimento. Mas o Renascimento ele implicou, para além da mudança, para além das transformações no que se refere às técnicas artísticas, mas uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, que vem com as obras renascentistas que estão ali incrustadas dentro dessas obras, seja nas suas obras de arte, de pinturas, de esculturas, mas também nos livros produzidos naquele momento. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, pessoal, o Renascimento, como eu falei, ele implica essa mudança de mentalidade. E que mudança de mentalidade é essa? É só a gente lembrar da filosofia cristã, da patrística, da escolástica, do Tomás de Aquino, do Alberto Magno, do Agostinho de Hipona. São alguns desses filósofos, desses teólogos, que pensaram ali durante a Idade Média a relação do ser humano com o mundo, a relação do ser humano com Deus, a relação entre a filosofia e a fé, entre a razão e a fé. E aí criou-se ali, durante a Idade Média, todo um paradigma que passou a ser questionado, com o desenvolvimento do Renascimento. Então, o Renascimento ele marca essa mudança de mentalidade, de uma mentalidade mais teológica, mais teocêntrica, que é aquela mentalidade medieval que foi estimulada e pensada pelos filósofos da filosofia cristã, e agora uma mentalidade mais voltada ao homem, ao ser humano, ao humanismo. Então, por isso que é importante entender o Renascimento como esse movimento que marca essa mudança. Então, como eu falei, durante a Idade Média, o que a gente tem é um controle da igreja e uma visão muito teocêntrica de todas as coisas. Isso, como a gente já viu, até mesmo nas correntes filosóficas que surgem ao longo da Idade Média. Então, a patrística e a escolástica são exemplos dessa filosofia baseada nesse modo de vida teocêntrico, nessa visão teocêntrica do mundo. E o que é o teocentrismo? É a concepção de Deus como o centro de todas as questões, de todas as coisas. Então, todas as explicações, todas as reflexões, elas giram em torno da ideia de Deus, e Deus é a fonte de explicação e verdade para todas as coisas, como era percebida, como a gente já falou, na filosofia cristã medieval. Tá? Então,
essa visão ela foi mudando de acordo com as transformações que vão ocorrendo a partir do século XI, do século XII, as mudanças políticas, econômicas, né, comerciais da Europa, uma mudança também na sociedade, a forma como essa sociedade passa a dialogar, as influências que vêm de outros locais da Europa. Então, o século XII, o século XIII, ele é marcado, né, por uma série de transformações políticas históricas, de maneira geral, que contribuíram para essa mudança, essa transformação nessa mentalidade. É importante também destacar, pessoal, que aqui não é todo mundo, né, que nós estamos falando de uma visão muito específica, que é a dos renascentistas, e claro que vão influenciar muitas pessoas, mas ainda não é uma visão, não é uma mudança total, né? Todo mundo, de repente todo mundo mudou a forma de ver o mundo, não é, tá? A gente está falando que os renascentistas eles vão trazer justamente essa transformação, essa mudança, uma nova perspectiva de se perceber as coisas. Então, os renascentistas buscaram o quê? A valorização do ser humano, né? Que era colocado de forma mais secundária nessas investigações, nessas reflexões sobre a realidade. O Renascimento ele vai buscar inspiração lá na Antiguidade Clássica, tanto no sentido da filosofia, né, da filosofia clássica que vai trazer à tona, por exemplo, Sócrates, né? Sócrates que foi um grande defensor da compreensão do ser humano como sendo o objetivo, né, o objeto do estudo da filosofia também, né, já que Sócrates defendia o aperfeiçoamento humano, defendia o conhecimento, né, do ser humano e das questões humanas. Então, esses renascentistas eles foram ser influenciados por isso, também pela estética, né, como a gente já falou. Os renascentistas produziram várias obras de arte, que essas obras de arte encarnam ali a sua filosofia, mas também trazem uma série de elementos técnicos, elementos estéticos, que remontam a essa antiguidade clássica. Daí o próprio nome Renascimento, pessoal. Então, a ideia de renascimento é aquela ideia de renascer, de trazer de volta algo, né, que havia sido, que estava morto, entre aspas, né, renascimento. Renascer. Então, quer dizer, essa ideia de renascimento é justamente essa volta, esse retorno dessa filosofia clássica, dessas obras essas obras de arte clássica, essa estética clássica que vem a aparecer nesse renascimento. Nunca é demais lembrar que, apesar de o nome ser renascimento, é claro que eles não vão renascer essa cultura, né? Eles vão produzir algo novo, mais inspirados nessa antiguidade clássica. Então, a definição aqui de renascimento seria mais ou menos aí a ideia, né? O período da história europeia entre os séculos XIV e o século XVI, marcado por profundas mudanças econômicas, culturais e científicas, principalmente culturais e científicas, né? Já que, de certa forma, o renascimento é que vai aí dar um impulso, né, que vai levar ao surgimento das ciências ao longo aí dos séculos XVII, XVIII e XIX. Então, o Renascimento ele compõe toda essa transformação, é uma mudança bem profunda de mentalidade. O desenvolvimento no campo científico, né, principalmente, ele traz uma série de questões novas para a filosofia. E quando a gente fala científico, a gente está falando também de filosofia, tá, pessoal? Até porque nem existia uma ciência como nós conhecemos, né? O que existia era a filosofia, e a filosofia é que deu origem, né, às demais ciências. Então, o desenvolvimento no campo científico levou o ser humano a refletir sobre sobre a sua capacidade de conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade, conhecer a sua vida, né? Então vai passar a investigar a vida humana e também entender a sociedade, as formas de organização, as formas de estabelecimento político, né? Por exemplo, o caso de Maquiavel. Maquiavel vai entender a organização política da sociedade, vai buscar investigar sobre essas questões. Então, por isso que a gente está falando que é uma mudança de mentalidade. Então, esses renascentistas vão trazer à tona uma série de novas questões que até então, né, estavam ali, de certa forma, em segundo plano, né, e aí passam a se tornar o centro dessas reflexões. Tá? Então aqui a gente vai ter o humanismo como resultado, né, como centro desse renascimento. Então, o renascimento ele gira em torno dessa compreensão que é o humanismo. E o humanismo ele vem justamente como uma
oposição, de certa forma, né, à filosofia cristã. Por quê? Porque o humanismo coloca no centro da reflexão o ser humano, né, e valorizando esse ser humano. A valorização do ser humano pode ser encontrada em diversas obras, obras como as obras do Shakespeare, Hamlet, por exemplo, ou a criação de Adão, ou o homem vitruviano, ou, enfim, tantas outras obras nas quais o ser humano ele é exaltado, né, como o centro aí desse novo modo de pensar, né? Então, por que se fazia oposição? Por que o humanismo ele faz oposição então a essa filosofia cristã? Porque na filosofia cristã, olha aí, né, o corpo não era objeto de pesquisa, né? Para os teólogos, aí está errado, mas para os teólogos e filósofos cristãos, o ser humano deveria dedicar-se à salvação da alma, abandonando a vida corporal ou carnal, ao concentrar-se nas coisas espirituais, né? Em prejuízo, em detrimento dos assuntos mundanos, dos assuntos do mundo, né? Então, quer dizer, na filosofia cristã, o centro da investigação é a salvação, a alma, né? A vida espiritual, a relação com Deus. E os humanistas eles vão questionar justamente isso, né? Eles vão propor a investigação do ser humano, do corpo, o ser humano como ser que passa a ser investigado e ser entendido. Só para você ter noção, por exemplo, aqui a gente vai ter, por exemplo, o estudo de anatomia, né? A compreensão do corpo humano, simetria, órgãos, formato dos ossos, do músculo. Então, aí você vai ter uma investigação também sobre o corpo humano. Não que isso não tivesse ocorrido antes, mas agora isso passa a se tornar um centro, né, de valorização. Então, o humanismo ele pode ser definido o quê? Como um movimento literário, filosófico e artístico, porque você vai ter também, né, como eu falei, nas obras de arte, essas compreensões elas aparecem de forma clara. Então, artístico que buscou ressaltar o valor, a dignidade, a razão e a liberdade do ser humano. Então, olha só, o ser humano aí valorizado nas suas mais diversas, seus mais diversos aspectos, né? Então, por isso que o humanismo ele é chamado, né, ele é considerado um movimento antropocêntrico. Por que antropocêntrico? Porque o centro das questões aí é o ser humano, né? Então, no grego, anthropos quer dizer homem, né, ser humano, e centrismo aí da ideia de colocar no centro. Então, o humanismo ele coloca justamente o ser humano como centro dessas questões, como o objeto a ser compreendido, a ser entendido, né? Então tá aí, né, o ser humano como centro do universo, né? E isso, claro, obviamente é uma crítica, né, direta ao teocentrismo, né? Então aquela ideia de a explicação e toda a reflexão girar em torno, né, da ideia e das concepções de Deus, agora se voltava-se essa concepção para o ser humano, né, que além de Deus, né, claro, o ser humano ele teria também a capacidade de compreender e agir, né, dentro dessa realidade. Então, até eu gosto de levantar essa questão que é o fato desses artistas, desses filósofos, pensarem o ser humano como centro das questões, não significa que eles neguem a existência de Deus ou que eles não sejam cristãos. Muitos deles eram cristãos. Mas o que eles colocam aqui é a investigação do ser humano, né? O ser humano como sendo capaz também, né? Não apenas Deus, mas o ser humano também capaz de explicar e entender a realidade, o mundo e a natureza. Então, basicamente é isso. Por isso que é importante entender que o antropocentrismo não é o mesmo que ateísmo, tá? O antropocentrismo não nega a existência de Deus, coloca o ser humano como centro da investigação e das compreensões aí da realidade, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó. Aqui eu trouxe o homem vitruviano, né, que é uma análise de anatomia, né, de proporcionalidade. O Da Vinci tentou estabelecer aí vamos dizer assim, uma simetria matemática, toda uma análise matemática do corpo humano, né, de medições, de proporcionalidade, tentando estabelecer aí esse estudo, né, anatômico a partir de um ideal aí, uma linguagem mais precisa, que seria a matemática. Aqui a criação de Adão, já havia falado dela antes, né, lá na aula de história, mas aí só para a gente lembrar
né, também aqui um exemplo dessa ideia teocêntrica, né, do homem como o centro das coisas, né, o ser humano figurando em diversos pontos dessas obras. Já expliquei, né, então quer dizer, você tem aqui o Adão, né, a criação de Adão, de certa forma aqui tomando aqui o toque, né, de Deus. Você vê aqui que todos os personagens são seres humanos. Aqui, né, eu já falei que interpreta-se, né, como sendo a representação de um cérebro humano, né, visto de forma distante. Então, quer dizer, há uma série de aspectos do pensamento humano e enfim, da fisionomia humana que aparecem nas obras dos renascentistas, né, de forma às vezes óbvia, às vezes não, mas estão lá presentes, trazendo à tona esses ideais, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só mais uma introdução, né, sobre o que é o Renascimento. Mais à frente a gente vai falar sobre os humanistas, né, quem eram esses humanistas. Vamos falar um por um para a gente poder entender de forma mais geral e mais completa o que realmente significou esse humanismo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.